Olá, bom dia! Muitas bênçãos de Deus derramando dos céus para você agora mesmo, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu celular. Vai que você está agora ouvindo este programa sintonizado através do seu celular. E que essas bênçãos de Deus, através da graça de Deus, o carinho dele, a força que emana dele, estejam com você nesse instante. É muito bom recebê-lo a cada domingo aqui no nosso coração, no nosso estúdio, no nosso programa. Vamos fazer de conta então que nós estamos aqui agora num café da manhã. Você serviu pra gente aquele café fumegando, que é muito bom, um café quente, um cuscuz para quem é adepto do cuscuz. Adilson, você gosta do que no café da manhã? Eu gosto ainda do pãozinho quente, com queijinho. Maravilha, né? Cuscuz também, mas Cuscuz, prefiro mais o pãozinho francês. Pois é, estamos aqui já, quero já de cara logo dizer que nós estamos recebendo aqui um convidado que é sempre ilustre, muito bom recebê-lo aqui em nosso programa, o nosso querido professor Edilson Baltazar. Agora só bom dia, Edilson. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, Albigenor. É um prazer estar com você mais uma vez para compartilhar das riquezas da palavra de Deus com os nossos ouvintes. E daqui a pouco a gente volta para saber por que o Edilson está hoje pela manhã aqui, o que é que ele trouxe para a gente. Então, como eu disse, que o nosso café da manhã seja também abençoado, né? Receba também o carinho, o abraço da nossa equipe que fica aqui nos estúdios fazendo este programa para você. Eu sou Albigenor Militão, direto aqui da Primeira Igreja Batista, dos estúdios da Primeira Igreja Batista, e está no ar mais uma edição do programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Apresentação Albigenor Militão. Eu quero lembrar aqui que o Edilson tem sempre contribuído de forma rica com conteúdos maravilhosos que ele ensina, que ele compartilha na escola bíblica. E eu digo que o Edilson é o jeito, o estilo, é o nível de profundidade em detalhes da nossa Bíblia. Sabia, Edilson? É o que falam de você como professor quando vem aqui. Olha, o Edilson obrigado. Sabe muito, né? São as pessoas, os amigos, são muito gentis. São generosos, é isso? São generosos. Mas não é não. Cara, é muito bom quando a gente traz um convidado aqui que ele diz coisas que estão escritas na Bíblia, mas que a gente não sabe. Eu estava entrando há pouco aqui em nossa igreja, tinha um irmão ali lendo a Bíblia bem pertinho assim, ele com dificuldade de visão. Aí eu disse: por acaso entendes o que estás lendo? Ele disse: com certeza. Eu digo: o que impede que sejas batizado? Não é isso aí? Então, as pessoas gostam de ouvir a Bíblia Sagrada com clareza. Sim. E é essa a sua característica, sabia? Obrigado. Você traz aqui nomes como Onésimo, Onesíforo, e a gente entende o que é, né? Que foi aquelas histórias do livro de Filemon que você compartilhou aqui. Mas, Edilson, o que é que você traz pra gente hoje aqui? Nós, nas últimas oportunidades que estivemos aqui conversando com os nossos ouvintes e com você, na nossa sala, Adultos 2, aqui na Escola Dominical. Por que Adultos 2? Diga aí, tem o Adultos 1 então? Tem Adultos 1, é aquela informação que você chega e você não questiona. Em 2007, quando eu assumi essa classe, já estava lá o nome do Adultos 2. Adultos 2. Eu nunca problematizei. Por que do Adultos 2? Pressupõe não que achou que adulto mais avançado? Mas a classe realmente é de adultos, então pressupõe que essa é a justificativa autoexplicada pelo próprio nome. Eu sei que lá na sua classe da Escola Bíblica, o professor Edilson, ele é professor da classe de adultos, que é a classe número 2, né? Sim. E lá a gente tem muita gente boa, muita gente que conhece a Bíblia, inclusive a professora Rosélia que vem aqui sempre no nosso programa, é de lá. Sim. Então é por isso que você tem essa competência extraordinária de trazer esses assuntos de forma bem... E eu acho que talvez o fato de você ter uma turma bem exigente, né? Leva você a ser o professor mais competente ainda, né? Tem que ser, porque a turma é bem vigilante, é uma turma que realmente faz com que eu estude. Nossos debates são muito ricos realmente na sala. Eu lembro que este ano, acho que abril, maio, mas aí você veio para cá e você trouxe um complemento já, uma vez que bem antes do ano passado, 2018, você trouxe material e assuntos baseados no livro de Hebreus. Sim. E os dois programas agora do mês de abril e maio, se não me engano, você trouxe
tudo sobre o capítulo 11, não é? Então Isso. dá uma resumidazinha pra gente, Edilson. É. Nesse primeiro livro, essa primeira parte do nosso Sim. estudo. Na nossa classe, nós temos estudado já há mais de um ano, quase um ano e meio, o livro de Hebreus, porque a opção que nós fizemos foi de sempre pegar um livro das Escrituras e fazer uma exposição versículo por versículo. E na última oportunidade realmente que eu estive aqui, nós discutimos sobre o que o autor mesmo diz, ele chama de uma multidão de testemunhas, que são o que nós chamamos de heróis e heroínas da fé, a galeria dos heróis e heroínas da fé. Toda aquela turma que veio lá do Antigo Sim. Testamento, não? E naquele momento nós fizemos um recorte mais detalhado e mais demorado sobre a figura de Abraão. Né? Então, o ato de sacrificar Isaac. Então, naquele momento, nós nos dedicamos com um recorte de todos aqueles heróis e heroínas à figura de Abraão. Abraão tem um slogan sobre o pai da fé. Pai da isso? fé. Porque Exatamente. foi ele que começou toda essa relação com Deus, né? Toda a relação com Deus, a própria nação de Israel vai começar com o seu neto, Jacó, mas a promessa é conferida a ele. Né? Então, o nome Israel é o nome de mudança do nome de Jacó, mas quando ele é chamado de Ur dos Caldeus e depois passando por Arã e chega na velha Palestina, então ele chega lá e se instala como o herói da fé. E ele deu demonstrações de fé ao longo de todo esse seu percurso, ao longo de toda a sua trajetória. E nesse começo de tudo, nasce da relação dele com Sara, Isaac. Que é exatamente o precursor de toda aquela sequência dos irmãos de José, a partir de Jacó. De Jacó, sim. Então, aí de Isaac nasce Esaú e Jacó. E Jacó que teve toda aquela continuidade. Esaú que se mistura com o irmão Ismael, que também toda essa história. Então, enfim, Abraão começou tudo isso. Sim, e interessante que Jacó é mencionado como um dos heróis da galeria da fé, lá do capítulo 11. Esaú não. Pois Nós vamos verificar onde é que Esaú aparece. Então é provável que o tema de hoje seja esse. Com certeza Esaú irá aparecer. Esaú é do período pós-Galeria da Fé. Galeria da Fé. Muito bem. Então hoje nós estamos aqui com o professor Edilson Baltazar, Edilson Barreira Baltazar, um nome bonito, para compartilhar a continuidade do livro de Hebreus. O que é que aconteceu? Será que no livro de Hebreus só é mencionado, ou só são mencionados aqueles homens, aquelas mulheres que tiveram experiências profundas de fé com Deus? Que pessoas a gente tem também mencionadas no livro de Hebreus que foram para o caminho oposto, trilhando, como diz você, caminhos opostos àqueles caminhos que Deus proporcionava, Deus possibilitava e Deus orientava. Sim. É isso que a gente vai conversar. Sim. Ok? Então daqui a pouco a gente volta com o meu querido Edilson Baltazar. Estamos no mês de outubro e também, além de tanta coisa boa nesse mês de outubro, a gente quer dizer que o mês é o mês do Outubro Rosa. É neste mês que o mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, existe a campanha de combate ao câncer de mama. A gente lembra as mulheres que estão nesse instante nos ouvindo que é importante. Tudo que você puder fazer para cuidar, prevenir a sua saúde, faça isso. O câncer de mama, ele tem derrubado muitas mulheres, tirado a autoestima, tirado a beleza, tirado a saúde, tirado a vida de muitas mulheres no mundo inteiro. Então, por que não parar para olhar para isso com mais carinho? Deus nos fez para que a gente tenha vida e vida em abundância. Em abundância. O próprio Jesus fala isso no livro de João, capítulo 10. Então, por que não parar e pensar, Senhor, Tu me deste a vida, e essa vida eu preciso cuidar dela melhor. Mas olha só, outubro, Edilson, também é quase já a contagem regressiva para o Natal, né? Sim. Daqui a pouco, puxa vida, daqui a pouco é dezembro outra vez. Tem até aquele cântico que todo mundo canta. Então é Natal, E o que você fez? O ano novo termina, aliás, o ano antigo termina e nasce tudo outra vez. E as pessoas continuam com uma coisa muito comum, fazendo um monte de promessas de que no ano que vem eu vou fazer diferente. No ano que vem eu vou amar mais, no ano que vem eu vou ficar menos estressado, beber mais água, vou caminhar descalço na praia, eu vou dizer às pessoas que eu amo, que eu as amo, eu vou ler a Bíblia mais regularmente, eu vou cantar no chuveiro, casar, ter filhos e prometo que ainda serei mais digno das bênçãos de Deus. Muita gente faz isso no final de dezembro, no culto do Réveillon, na beira da praia ou dentro da igreja, e quando começa janeiro, parece que ninguém lembra das promessas, né? É isso aí, só promessas. Mas olha só, e aqui neste programa é assim que a gente faz. A gente deseja a você o melhor de Deus na sua vida.
E a cada domingo que a gente está junto aqui, costumamos oferecer sempre conteúdo bíblico bem genuíno, trazendo um dos nossos pastores ou os professores da escola bíblica. Também nós convidamos outros líderes da nossa igreja, das diversas áreas da igreja, que a gente denomina aqui na igreja de ministérios. E também trazemos aqui no Sintonia aqueles que tomam conta dos nossos pequenos grupos. Isso mesmo. Você faz parte de um pequeno grupo, Adilson? A nossa classe da escola dominical quase que funciona como um pequeno grupo, né? Exatamente. Legal. Os pequenos grupos, eles são uma extensão da programação da igreja e são encontros riquíssimos, valiosos. Além dos nossos cultos normais, nós temos aos domingos de manhã às 10h15, o culto da manhã. E lembrando que você pode e deve continuar ligado conosco, porque o culto estará daqui a pouco sendo transmitido ao vivo. À tarde nós temos o culto às 17h30 e 19 horas. Mas olha só, também temos o culto às quartas-feiras. Então os pequenos grupos, eles invadem os lares, as dependências da igreja aqui, com pessoas as mais diferentes. Temos pequenos grupos de adolescentes, de jovens, de casados, de idosos, de todos os tipos. Isso abrilhanta demais a programação da nossa igreja. Convidamos você a nos visitar para conhecer de perto como funciona a primeira igreja batista de Fortaleza. E lembrando que você pode estar aí agora com uma vontade muito grande de se comunicar conosco. É simples, não temos um telefone. Nessa era das redes sociais, inventaram um negócio chamado WhatsApp. Não é? E o WhatsApp do nosso programa é 999620075. 999620075. Você pode enviar uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, pode orar por nós, pode pedir oração, pode orar conosco, enfim, pode mandar um abraço, pode enviar sugestões para a gente aqui. Pare um pouquinho e pense que você pode estar aqui no estúdio com a gente através desse número 99620075. Esse é o nosso número de WhatsApp. Temos a cada domingo também uma coisa muito boa que fazemos aqui, além do todo do nosso programa que a gente disse que é de primeira. Se você não disse que o nosso programa é muito bom, a gente está dizendo aqui, tá? Adilson, Sintonia Bíblica é de primeira. Você de vez em quando ouve no trajeto para a igreja, né? Sim, sim. Então eu creio que ele é muito bom porque você é nosso ouvinte. Então eu queria dizer o seguinte: temos um versículo bíblico que a gente coloca aqui no programa para você memorizar ou pelo menos lembrar dele durante a semana. E o que nós vamos trazer para você hoje é aquele que foi a expressão célebre de Maria, mãe de Jesus, após receber a visita do anjo dizendo que ela traria no seu ventre o Salvador de todos os homens. Eu digo que foi um momento de alegria extrema e de muita gratidão, principalmente honra, eu diria, né? Maria diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 47. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Adilson Baltazar, o livro de Hebreus, para muita gente, parece ser um livro que só fala de fé, não é isso? Mas ele começa logo no bloco dos primeiros capítulos, trazendo histórias de fé, é isso? De fato, o livro de Hebreus, ele procura a metodologia que o autor... A gente não sabe quem é o autor do livro, né, de Hebreus? Não sabemos quem é o autor do livro. O autor, ele procura sempre mostrar, ele faz uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. Poderíamos dizer o seguinte, que o livro de Hebreus quer mostrar que Jesus Cristo é superior a todas as manifestações da velha aliança. Então, essa seria, em síntese, o autor, de fato, ele está preocupado com a possibilidade de que estes cristãos, que eram de origem judaica, portanto que o nome do livro é Hebreus, eles poderiam voltar para a velha ordem, voltar para a velha religião. Então a preocupação dele é sempre, a tônica do texto, a tônica do livro é: Cristo é superior.
Cristo é superior aos sacrifícios. Cristo é superior a toda a parte cerimonial do Velho Testamento. Cristo trouxe uma mensagem de renovo. De renovo. De renovo. Sim. E aquele povo todo vivia no tradicionalismo. Sim. Então, o tradicionalismo, o que faria? Eles ouvirem, cantarem, orarem, tudo relacionado ao que eles aprenderam Sim. com seus antepassados. Que teve o seu valor naquele momento, naquele contexto da nação de Israel, todo o cerimonial, todas aquelas práticas eram relevantes. Mas com a vinda de Cristo, o autor está dizendo, vocês querem voltar ou querem continuar? Então, ele trabalha muito com essa comparação, mas também ele chega no capítulo 11 e vai mostrar, olha, vocês, na velha aliança, nós tínhamos uma multidão de testemunhas que deram suas vidas por meio da fé. E agora vocês estão aqui, querem voltar para uma situação quando vocês têm a plenitude, que a plenitude está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o que o autor está querendo mostrar sempre para os seus leitores, né? O autor do livro, ele tem sempre essa preocupação. Dizer, olha, continuem na caminhada cristã e não voltem mais para as práticas que já ficaram caducas do judaísmo. Né? Essa é a síntese do livro de Hebreus. Aí ele passa pelo capítulo 11 para mostrar, olha, isso tudo aconteceu, agora cabe a cada um de vocês, como nós vimos numa das nossas passagens por aqui, que ele diz, olha, há uma multidão de testemunhas que está nos rodeando. Então nós temos os exemplos desses. E aí nesse capítulo 12, que é a continuação lá das nossas lições anteriores, digo lição porque a gente faz um convite ao nosso ouvinte, é como se ele estivesse participando conosco da escola dominical. Né? Então, é nesse sentido que está posto. Então, esse é, digamos, todo o contexto do livro de Hebreus. Mas o autor, como o apóstolo Paulo também fazia, faz recomendações práticas da vida cristã. E é exatamente uma dessas recomendações práticas que eu fiz como um recorte para o nosso estudo de hoje pela manhã, algumas manifestações daqueles que trilham os caminhos retos, os caminhos do Senhor. Isso já avançando a partir do capítulo 12. 12, por aí, capítulo né? 12, exatamente. A gente vê, especialmente no capítulo 11, que a gente vê que tem muitos versículos que começam exatamente com a expressão pela fé Moisés, pela fé exatamente. Noé, pela fé Jacó. Isso. E agora, nessa sequência, você traz exatamente o irmão de Jacó. Isso, apenas para que o nosso ouvinte possa pegar a sua Bíblia, nós vamos iniciar no versículo 14 e até o versículo 17 do capítulo 12. Vamos fazer a leitura rápida aqui para poder situar o nosso ouvinte. Ok, então vamos lá. Hebreus capítulo 12 a partir versículo 14. 14. Diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. É muito forte esse texto, né? Muito forte. Mas olha, eu me coloco aqui como um aluno que não sabe nada, apenas conheça o episódio. Jacó e Esaú, ambos filhos de Isaac. Sim, e Rebeca. E que tinham gêmeos, tinham direito a uma bênção. Sim. Aí Jacó, o nome Jacó já fala que significa meio suplantador, que segura no calcanhar. Esperteza, né? Já veio, nasceu esperto. Ele vai e sugere para Esaú ele ganhar o direito. Compra, troca lá por um... Eu vou chegar nessa... Queria seguir o texto, okay, mas certamente isso acontece na vida de ambos. O que eu quero dizer é que eu fico achando que... A gente diz assim, Esaú é que fez a coisa errada. Então eu fico pensando no Jacó, que ele foi lá e jogou verde para colher madura. Tinha uma relação ali familiar... Poderíamos dizer, um era o queridinho do papai e outro era o queridinho da mamãe. Isso, né? Parece que não acontece nesses dias, né? E o texto da Bíblia diz que claramente que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó.
Ora, a gente parte do princípio que os pais amam os seus filhos, amam. né? Tem aqueles E mais aí- prediletos. Né? Aí, mas não era para ser assim, né? Então, mas aconteceu e está registrado isso nas escrituras. Mas o interessante é que o autor, ao exortar os seus leitores para uma caminhada cristã e não retornar ao judaísmo, ele diz algo muito interessante no versículo 14. Nós vamos chegar já em Esaú. Ele diz: segui a paz com todos. É uma afirmação muito interessante. No mundo de conflito que nós vivemos, no mundo em que o outro não é o meu companheiro, não é o meu próximo, no mundo que nós vivemos é assim. O mundo que existe sempre alguém querendo derrubar o outro. Querendo derrubar o outro, o outro passou a ser o meu diabo, né? Porque é o meu adversário, é o meu concorrente. E ele diz aqui: seguir a paz com todos. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, 18, ele assinala que, se possível for, e quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então é uma recomendação bíblica. Buscar a paz, tentar a paz. O cristianismo nos convoca à paz. Não é uma proposta de guerra, não é uma proposta beligerante, né? Mas aqui Ô, Edilson, você falou uma palavra bonita. assim, Beligerante. Que palavra bonita é essa? beligerante vem de bélico, vem de guerra. Bélico e de guerra. Nós não queremos. Isso não é o que é a proposta do cristianismo. Jesus diz de uma forma muito sutil e amorosa: minha paz eu vos dou. Eu não Deixo-vos a dou minha- essa paz como o mundo, mas a paz que Exatamente. vem dos céus. Dos céus. É isso aí. E é essa paz que o cristão. E que não deve ser buscada a qualquer custo. É incoerente até uma paz bélica, uma paz de guerra. Sim. Tem uma frasinha que é colocada na traseira dos caminhões. Não sei se já viu assim. Guerra é paz na estrada. É coisa meio Totalmente louco. Como é que inconsequente. guerra pode ser paz, É né? totalmente inconsequente. E quando estava preparando essa lição para lá os nossos alunos e também refletindo para Já ministrou na sala, na sua já classe? já isso aqui já Então- ministramos. Então, Então o nosso ouvinte está tendo o está tendo o privilégio. privilégio de ouvir, de o ouvir que nós já discutimos. na Então sala. como foi algo discutido, a gente tem outra reflexão a partir da colaboração dos nossos alunos. Eu não chamo nem de alunos, chamo de professores, porque lá nós temos um processo de ensino e aprendizagem. Companheiros de julgo. Companheiros de caminhada. Mas eu estava pensando o caso de Salomão. Salomão buscou uma paz, mas uma paz por meio de acordos políticos que renderam casamentos para ele. E o triste fim de Salomão, nós temos o relato lá no livro de 1 Reis 11:4, diz que ele já sendo velho, as mulheres corromperam o seu coração e ele fez o que era mal perante o Senhor. Vale a pena destacar Salomão, o homem dos provérbios, Sim. o homem de textos O lindíssimos homem em que teve o cantares, encargo de construir o templo que seu pai não o homem que ganhou o maior presente que alguém poderia receber de Deus, foi Que é toda a sabedoria Sim. que algum homem já poderia ter tido, e Salomão fez essas bobagens. Sim. Né? No meio de toda aquela riqueza, ele fez bobagem. Está, então, repita aí para o nosso ouvinte guardar e já procurar o texto bíblico. Primeiro Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 4, nós temos esse desfecho. Porque enquanto Davi, seu pai, tinha um reino em que constantemente estava na linha de frente da batalha, Salomão teve um reino de paz. Quase nós não encontramos, não há quase registro de guerras de Salomão com os povos vizinhos. Por quê? Porque ele fez acordos com todos os povos que ali estavam. Moabitas, Amonitas, Edomitas, todos ele fez. Então não tinha os vizinhos, Quem ia brigar vizinhos com de ele? acordo, Vizinho de mas acordo. é uma paz buscada a qualquer custo. Não é isso que o autor aos Hebreus fala para os seus leitores. Buscai a paz. E a ideia, ele diz, seguir é buscar diligentemente, é como um caçador que persegue a presa. Né? Ele faz aquilo sem olhar de lado mais de algo, buscando a paz, mas sempre a paz ecoada, a paz que ecoa a partir da palavra do Senhor. Né? E isso, inclusive, fala no livro de Salmos 34:14, fala separar do mal. Diz, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a, persegue-a. Mas uma paz olhando para o Senhor, que é a paz, como ele diz, a paz que eu vos dou. E então o autor aos Hebreus propõe isso aos seus leitores, continuem buscando a paz. E ele diz, e tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E ele usa uma expressão muito interessante, que nessa privação da graça de Deus,
muitas vezes as pessoas se privam da plenitude da graça de Deus porque ficam amarradas em uma raiz de amargura. Então, duas coisas que são preciosas aí, Edilson, no que você está colocando. A paz de Deus, que Paulo fala que é a paz que excede, que ela vai além de qualquer compreensão humana. Todo entendimento. Então, nós vamos ver a paz de Deus. E outro presente precioso aí que você fala também, a graça. Sim. E antes também tinha santificação. Eles buscar quando ele diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, o que é colocado exatamente, uma retomada que ele faz do versículo 10, já do capítulo 12, que é exatamente essa cláusula, que a gente poderia dizer cláusula qualificadora, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma condição, porque só o Senhor como santo só pode vê-lo os que são santos. Sim. Não é? Então, os que são separados, os que buscam realmente... Então, nós que fomos chamados à vida de santidade, por isso que ele diz, apenas os santos conseguem ver o Senhor. Paz, santificação e a graça. E aí, aquele hino que diz, maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Exatamente. Então, apesar disso, a graça de Jesus, a graça de Deus está conosco. Exatamente. Né? E o interessante é que ele diz, olha, tudo isso, só que algumas pessoas ficam amarradas numa raiz de amargura. Eu vou repetir. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando, ele estava tendo aqui, olhando para uma árvore, né? Brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Você deixa de lado aqui coisas preciosas, como a santificação, como a paz, como a graça incomensurável de Deus, para se apropriar em algo pequeno, né? A raiz de amargura. Muitas vezes as pessoas não avançam na vida cristã porque ficam presas. O crescimento, raiz de amargura, que é plantada por conta, às vezes, de um desentendimento. Sim. E cria uma coisa que popularmente chama de ranço. Isso. E vai criando depois um bicho chamado ressentimento. Exatamente. E o ressentimento, ele bem que poderia ser uma coisa boa. Sempre de amor duas vezes, ressentimento. Mas quando se fala em ressentimento, é coisa que veio lá de trás. Então a amargura, o rancor, o ranço, a mágoa, ela vem como ressentimento. Sim. E que se contrapõe, e que se contrapõe a essas verdades que são buscadas, que devem ser buscadas por todos nós, que a paz, como ressaltei. Paz, santificação, graça. E aí você tem diante um grande tesouro desse e vai ficar amarrado em algo do passado, algo que ficou ali, você fica trazendo, remoendo, relembrando algo que é, como eu lhe disse, com muita precisão. Esse caso aí do irmão de Jacó, ou seja, Esaú, que conhecia tudo do mesmo jeito que Jacó. E ele parte exatamente que você... E ele exatamente a partir do versículo 16, ele toma Esaú como exemplo. Ele falou isso no versículo 15 e no versículo 16 ele diz, e ninguém 16 do capítulo 12 de Hebreus. Nós lemos o 15 quando ele fala da graça e que não brote uma raiz de amargura. Qual o exemplo que ele vai pegar aqui? Ele diz, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Que coisa. Então nós temos um contra-exemplo. Se nós tínhamos no capítulo 11 exemplos de homens e mulheres que trilharam a fé, nós temos aqui um contra-exemplo que o autor aos Hebreus, acho que nenhum outro autor no Novo Testamento, ou mesmo lá no Velho Testamento, é tão duro com Esaú como o autor do livro de Hebreus. É bonito, é muito bom ter essa análise, porque na verdade é a análise dos escritos, dos pergaminhos do Antigo Testamento, isso aí, né? Sim, a Bíblia explicando a própria Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia. E é muito legal. Agora, a minha curiosidade, Edilson, talvez você nem vá falar nesse programa agora, porque assim, Hebreus ele começa de uma forma assim bonita, apoteótica, trazendo o capítulo 11 todo sobre a fé. Aí vem a partir do capítulo 12 essas lapadas aí, trazendo Esaú e alguém mais que você vai citar. Mas eu pergunto assim, o livro de Hebreus tem quantos capítulos, mais ou menos? Tem 13 capítulos. Então, o capítulo 13, ele arremata com algo assim mais bonito, mais gostoso de se ouvir? O interessante é que o capítulo 13, ele foge um pouco daquela linha condutora que eu falei para você, de comparar a velha aliança com a nova a partir de Jesus Cristo. E eu diria que o capítulo 13 é mais como um apêndice. Ele vai fazer recomendações práticas, que semelhante a essas que nós temos visto aqui,
mas ele foge um pouquinho, muito embora em alguns versículos, a fazer as comparações da velha aliança com a nova, quando ele fala, por exemplo, no versículo 12 do capítulo 13, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, quando ele trabalha com o sangue do Senhor Jesus Cristo, é sempre comparando com o sangue do Cordeiro, lá no Velho Testamento. Então, o capítulo... nós não vamos esgotar todo esse assunto não vamos aqui nesse programa hoje, não. Então você volta para um próximo programa ainda. Podemos voltar para o próximo Olha programa. que graças a Deus. Gente, nós estamos aqui ganhando o presente de ter o professor Edilson Baltazar 4 vezes em 2019, né? Então ele trouxe nos 2 programas do primeiro semestre o começo de Hebreus aí falando sobre esses homens de fé, mulheres de fé do Antigo Testamento. E agora nós estamos trazendo o Edilson mostrando esse contraponto em meio a tanta história bela sobre fé, sobre adoração, santificação, graça de Deus. A gente também tem esses mesmos homens e mulheres que viviam dentro do mesmo contexto, de forma, pensando e agindo de forma diferente. Então, teremos então o professor Edilson num próximo programa, arrematando, trazendo assim as recomendações finais do livro de Hebreus para todos nós. Então, você que está nos ouvindo hoje, guarde aí que Edilson volta ainda este mês de outubro para a continuidade do livro de Hebreus. Mas fala aí um pouquinho sobre Esaú ainda. O autor, ele usa aqui 2 expressões. Ele faz a extensão da amargura como impureza e como profanação. Ele faz essa comparação, digamos, é um entendimento do autor, porque não há nenhuma evidência no Novo Testamento, nem no Velho, que Esaú tenha sido, e olha que eu vou usar aqui a palavra lá que foi dado o original grego. A palavra impuro, que está aqui na nossa Bíblia em português, ela não precisa quase nem de justificar. A palavra grega que está é pornós. Impureza, pornografia. Se usa pornografia tanto hoje. E vem dessa. Então seria de uma impureza, quando ele diz impureza, de uma conotação sexual. E isso nós não encontramos muito esse relato no livro de Gênesis. Então o autor... A menção é muito pouca que Esaú fez. Muito pouca sobre Esaú. Então aqui já é uma interpretação do autor aos Hebreus de uma história muito conhecida por seus leitores, já que os leitores eram judeus, conheciam a história dos patriarcas. Será que não existiu informações que não foram colocadas na Bíblia? O autor, ele de fato, ele quer mostrar a figura de Esaú como essa pessoa que despreza, e aqui sim, aí nós temos o registro das escrituras, aquela pessoa que despreza, e o termo que é utilizado é profano, em contraposição ao sagrado, como aquele que despreza algo que era fundamental para a cultura em que ele vivia, que era a primogenitura. Só para relembrar... Então era uma coisa muito séria, muito séria. Só para relembrar o nosso ouvinte, o relato do encontro que há entre Jacó e Esaú. Esaú vem cansado e chega, o irmão tem feito um guisado de lentilhas. Ele diz, estou muito cansado, estou morrendo de fome. E Jacó, que é aquele homem, percebeu que ali tinha oportunidade porque embora fossem gêmeos, mas quem saiu primeiro foi Esaú. Então Esaú era o primogênito. E como primogênito, na cultura patriarcal judaica, era de um judaísmo iniciante, e não somente no judaísmo, mas nas culturas antigas. Hoje, nas culturas do Oriente Médio. A figura do primogênito tinha um elemento fundamental. E o Esaú, quando chega cansado, e o Jacó propõe para ele a venda da sua primogenitura, troca por um prato de lentilhas. Ele troca por um prato de lentilhas, assim, e eu estou morrendo de fome, faz um certo drama. Se Jacó estava próximo de casa. Né? Não teria se alongado tanto, se distanciado tanto. Ao ponto de morrer de fome. Ao ponto de morrer de fome, um homem forte, vigoroso, caçador. É um homem que não mede as consequências do seu ato. Portanto, ele nega a condição de ser o continuador da linha sucessória, que tinha começado com Abraão, vindo para Isaac, e ele seria o continuador dessa linha sucessória. É como que ele não quer assumir essa responsabilidade. Ou então ele está implícito aí, talvez. Ou então ele não mediu as consequências, tanto que a gente vai perceber depois, o próprio autor dos Hebreus vai dizer que depois ele vai buscar com lágrimas. Então ele tem um momento de arrependimento. Tem um momento de arrependimento. Mas já foi tarde demais. Mas naquele momento ali,
Naquela cultura, diferentemente do em Jesus Cristo, que há possibilidade plena de arrependimento, ele vai buscar. Então, ele é esse homem que, poderíamos dizer que o mundanismo fez com que ele não percebesse o valor da primogenitura num contexto espiritual. Porque quando Deus chama Abraão, Deus tem um propósito. Deus diz, olha, você vai ser uma numerosa nação, a sua descendência será como as estrelas do céu, como os grãos de areia. Dito, você será uma bênção. Através de você, todas as famílias da terra são abençoadas. Exatamente. Então, na linha sucessória, que a bênção estava contida. Era um privilégio. Era um privilégio. Muito grande. Que Isaac reconheceu. Jacó tinha percebido, mas não era dele. Por que não eu, né? Mas não era dele, era do irmão. Mas ele transferiu para o irmão. Vendeu de uma forma leviana. Ele é colocado aqui, ele diz, olha, o autor, ele diz, ninguém seja devasso ou profano. Profano aqui no sentido de que ele coloca a primogenitura numa categoria de sagrado. Há um valor, o autor aos Hebreus, e realmente era. A valoração que ele dá é, a primogenitura é um valor sagrado. Então esse gesto de Esaú, para Deus, foi uma grande afronta. Foi uma grande afronta. Aí, com isso, Deus disse assim, tudo bem, Jacó, ganhe então toda a bênção, e Isaac fez isso. Aí tem toda aquela história lá do momento em que Jacó se disfarça de Esaú para poder pegar a bênção. Que um era peludo e outra não. Exatamente. Mas é interessante que quando o autor aos Hebreus fala, Jacó aparece na galeria da fé. Diz, pela fé, próximo, versículo, agora eu vou ler versículo 21 do capítulo 11. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão, ali encostado na cama, segurando o seu cajado. E é interessante quando Jacó chama cada um dos filhos e vai dando a bênção, vai dando uma dura, né? Quando ele chega para o primogênito, dá uma dura. Quando chega para os dois seguintes, Simeão e Levi, diz, olha, no acordo de vocês eu não chego, porque vocês são homens sanguinários. Então é um homem que sabia... E a bênção de Jacó para José é a coisa mais linda do mundo e também. E é exatamente aqui que ele ressalta, o autor aos Hebreus ressalta exatamente isso. Então ele faz o contraponto. O que é que ele pega de Jacó? Ele pega da fé de Jacó o valor que Jacó tinha na primogenitura. Obviamente que não foi o primogênito que pegou, não foi Rúben que ficou com a primogenitura por conta daquele problema que ele teve no lar, de ter manchado a cama de seu pai. Né? Então, aí depois vem os outros que eram sanguinários, e chega finalmente a José. José que vai receber para o autor aos Hebreus, inclusive vai ter os seus filhos, não vai ser José, vão ser os seus filhos que vão receber a herança. Manassés e Efraim, inclusive Manassés recebe parte da terra logo na Transjordânia, né? Então vamos... Só dando uma arrumada na cabeça dos nossos ouvintes aí, porque o Edilson, ele conhece profundamente. Eu que conheço também aqui, sou um aluno mais ou menos bom na escola bíblica. Vamos arrumar, sim. Mas olha só, Edilson fez uma citação aí sobre Jacó com os seus filhos, os 12 filhos que ele teve, e ele falou um pouco, ele deu assim algumas ênfases acerca de alguns deles, Rubens, mas só para dizer a você que está nos ouvindo, que Jacó tem toda a história dos 12 irmãos, que a gente pode até no futuro retrazer aqui um programa especificamente sobre a grande descendência de Jacó. Mas uma coisa que é curiosa, Edilson, para a gente já entrando para a finalização e guardar o arremate para o próximo programa, é dizendo o seguinte, que Jacó, ele valorizou a primogenitura, a bênção de Deus. E Deus certamente, vamos colocar uma aspas aqui, isso na nossa concepção, talvez tenha se zangado, se chateado com Esaú por ele não ter dado bolas a uma coisa tão preciosa. Então aí Jacó tocou em frente e Esaú enveredou por comportamentos, trilhas de caminhos que não eram tão retos aos olhos do Senhor. Eram caminhos tortuosos, sem dúvida nenhuma. E aí o autor diz que ele busca com lágrimas a futilidade de Esaú, não é? Em lágrimas. Ele não achou lugar para arrependimento, não havia mais espaço. Mas em Cristo Jesus, o exemplo de Esaú, portanto, ele serve para lembrar aos nossos ouvintes e aos leitores do livro de Hebreus, e para nós, nos dias de hoje, que é um exemplo de não apropriação da graça. Tome posse disso que Jesus, que Deus
nos presenteia todo mundo. Que é a graça. E é graça de graça. Sim, sim. Por isso que é de graça. E nós não Exatamente. merecemos. Meu querido ouvinte, meu querido Adilson, vamos dar uma pausazinha. A nossa escola bíblica é só 1 hora, né? Sim, sim. A escola bíblica aqui da Primeira Igreja, ela é todos os domingos das 9 às 10 da manhã. O nosso programa, ele é sempre das 10 até pertinho das 11 horas, mas nós estamos aí já com o nosso culto começando e daqui a pouco emendamos na transmissão do culto ao vivo. Agora a gente vai trazer uma música para você, vamos dar uma pausa para daqui a pouco a gente voltar com o professor Edilson para a palavra final dele e num próximo programa, pode ser que seja próximo domingo, pode ser que seja daqui a 15 dias, a gente estará de volta com o Edilson para ele arrematar o livro de Hebreus, especialmente agora o capítulo 13, é isso? Não, vamos pegar ainda alguma coisa do 12 ainda, né? Sim. Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E é gratidão nossa, é muito bom ter você ligado conosco a cada domingo. E vai realmente o obrigado especial agora de uma turminha que está sempre ligada em você. É a nossa turma aqui do estúdio. Comigo aqui, todos os domingos, o nosso diretor, nosso querido Iramar Monte, companheiro, amigo, que está comigo nesses mais de 6 anos de sintonia bíblica incansável. Nos estúdios da Logos, lá no Siqueira, está o nosso Del. O Del é o nosso grande amigo e irmão que transmite amanhã de domingo, religiosamente, para você a partir das 10 até o meio-dia, começando com o Sintonia Bíblica e depois continuando com o culto ao vivo, como eu disse, está já continuando. E conosco aqui, todos os domingos, ligado no WhatsApp, o pastor Léo. Ele recebe a sua mensagem, interage com você e você pode continuar mandando mensagens para nós. Anote mais uma vez o nosso número de WhatsApp, 9962-0075. 9962-0075. Edilson, seu arremate para hoje. Bem, eu queria agradecer a você e ao ouvinte que teve paciência de me ouvir nesta manhã. Às vezes com umas certas divagações, assim, eu me empolgo muito com a Escritura e eu quero, nesta manhã, agradecer, como já reiterei, mas fazer com que o apelo ao nosso ouvinte para que leia as Escrituras, examine e faça, tome o exemplo de Jacó e não o exemplo de Esaú. A graça do Senhor Jesus Cristo hoje, que é esta que o autor aos Hebreus está apresentando aos seus leitores, é a que deve ser apropriada. A graça, como ouvimos na música, é algo que muitas vezes nós estamos tão preocupados em comprar, em pagar, e não nos damos conta muitas vezes do valor daquilo que é de graça. De graça. Jesus veio para isso, Jesus Cristo veio para isso. Lembrando a você que você pode ver, assistir, acompanhar os nossos cultos ao vivo, direto pelo YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar PIB Fortaleza, você vai estar já dentro do culto ao vivo. Agora, tem uma novidade para você. Caso você queira, tenha muito interesse, vontade de ouvir algum dos nossos programas, nós podemos enviar para você através do WhatsApp 99620075, a gente envia um link. Nesse link você clica e já vai direto para um banco de programas que a gente já temos alguns programas, que é através de um dispositivo da internet chamado podcast, que você pede para a gente envia o link, clicou, entra em cada programa, você já pode ouvir ou reouvir os programas Sintonia Bíblica. Estamos certos assim? Esperamos você no próximo domingo, lembrando que o nosso culto já está ao vivo, basta você continuar conosco aqui pela Logos 91.3 e continuará assistindo, conectado ao culto desta manhã. Agradecemos a você por mais um Sintonia Bíblica, agradecemos ao nosso Deus querido, que é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, que supre todas as nossas necessidades. E a gente agradece por Ele nos permitir estar aqui. Ao nosso querido Edilson, nosso carinho, respeito e também a nossa gratidão sempre. Você é cadeira cativa, Edilson, do nosso programa. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado, meu irmão. E você que está em casa aí, onde você estiver, obrigado pela audiência, pela sua fidelidade a cada domingo do Sintonia Bíblica. Que você tenha uma semana inteirinha de bênçãos e recheada dessa graça de Deus que nós falamos aqui hoje. Bom dia.